Olá pessoal, começa agora mais uma videoaula do nosso canal Aprenda a Língua Portuguesa. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas. O ano está acabando e a segunda aplicação da prova do Enem acabou de acontecer, foi semana passada. E no início do ano que vem teremos a segunda fase da prova da FUVEST, que incluirá a parte de redação. E nós aqui do canal vamos nessa videoaula comentar uma questão de interpretação de textos da prova da FUVEST que aconteceu ainda esse ano. Bem, segue um quadro para comentarmos a questão. FUVEST 2019. Mito, na acepção aqui empregada, não significa mentira, falsidade ou mistificação. Tomo de empréstimo uma formulação de Hans Blumberg do mito político como um processo contínuo de trabalho de uma narrativa que responde a uma necessidade prática de uma sociedade em determinado período. Narrativa simbólica que é, o mito político coloca em suspenso o problema da verdade. Seu discurso não pretende ter validade factual, mas também não pode ser percebido como mentira. Do contrário, não seria mito. O mito político confere um sentido às circunstâncias que envolvem os indivíduos. Ao fazê-los ver sua condição presente como parte de uma história em curso, ajuda a compreender e suportar o mundo em que vivem. De acordo com o texto, o mito político A. prejudica o entendimento do mundo real. B. necessita da abstração do tempo. C. depende da verificação da verdade. D. é uma fantasia desvinculada da realidade. E. atende a situações concretas. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra E. Agora nós vamos entender por que o gabarito é letra E, bem como, se for o caso, o que te levou a errar. Por que o gabarito é letra E? Se, de acordo com o texto, o mito político atende a situações concretas, que situações concretas são essas? Vamos rever o texto. Segue um quadro. Vejam esse trecho que vamos destacar. Viram? Que situações concretas são essas que, segundo o texto, o mito político atende? As situações de compreender e suportar o mundo. Agora nós vamos entender o que te levou a errar, se foi o caso. Qualquer que tenha sido o teu erro, duas coisas podem ter acontecido. Ou foi um problema de falta de atenção, ou você esqueceu de deixar que a opinião do autor prevalecesse sobre a tua. Afinal de contas, a pergunta do enunciado é clara. De acordo com o texto, o que se pode falar sobre o mito político? Se está pedindo para responder de acordo com o texto, então, com todo respeito, a tua opinião não interessa. O que interessa é o que o texto diz. E as alternativas incorretas, todas elas cometem o erro da contradição, que é a geração de ideias que falam exatamente o contrário do que o texto diz. Vejam a alternativa A, por exemplo. O mito político prejudica o entendimento do mundo real. Segue um quadro para vocês perceberem que o texto diz exatamente o contrário. Vejam o trecho destacado. Segundo o texto, o mito político ajuda a compreender o mundo em que os indivíduos vivem. Então, como dizer que esse mito prejudica o entendimento do mundo real? Não, de acordo com o texto, acontece exatamente o contrário. Vamos agora à alternativa B. Segundo essa alternativa, o mito político precisa da abstração do tempo. Mas o texto fala exatamente o contrário. Segue um quadro. Vejam o trecho que vamos destacar. Mais uma vez, o que o texto diz é exatamente o contrário. Por que dizer que o mito político necessita da abstração do tempo se ele responde precisamente a uma necessidade de determinado período? Agora vamos à letra C. Mais uma vez, o texto fala precisamente o contrário. Segue um quadro. Viram? Se o mito político não pretende ter validade factual, por que dependeria da apuração da verdade? Vamos agora à letra D. Dizer que o mito político, segundo o texto, é uma fantasia desvinculada da realidade. Como assim? Segue um quadro.
Viram? Mais uma vez o texto fala exatamente o contrário, ou seja, o único gabarito possível é letra E. Nessa aula nós comentamos uma questão de interpretação de textos da FUVEST, da primeira fase que foi realizada ainda esse ano. Nossa próxima aula será especial de Natal. Bem, recentemente nós recebemos uma mensagem de um internauta que estava pedindo que nós comentássemos mais redações da FUVEST como fizemos na aula passada, já que a prova de redação da FUVEST será na primeira semana de janeiro. Para atender a esse pedido, primeiramente nós vamos ter que cumprir a agenda de janeiro, ou seja, essa videoaula e a próxima videoaula, sendo que a próxima videoaula será especial de Natal. Mas semana que vem nós comentaremos uma redação que foi uma das melhores do ano de 2010. E na semana seguinte, que será a primeira semana de janeiro, nós vamos comentar uma redação que foi das melhores do ano de 2012. O nosso canal é voltado para você que está se preparando para uma prova de concurso, em especial vestibular. Você que fez essas provas, nós queremos pedir que nos escreva dizendo como você se saiu na prova, se a prova foi fácil, se a prova foi difícil, quais foram as dificuldades. Conforme for, nós faremos os devidos comentários numa próxima aula. E para todos vocês, o nosso canal deseja boa sorte. Se você está gostando das nossas videoaulas, marque um gostei. Se não está gostando, marque um não gostei. Em ambos os casos, nós queremos saber o teu comentário. É sempre bom para nós sabermos onde nós estamos errando, e para isso nós contamos com a tua ajuda. O nosso canal busca maneiras divertidas de fazer com você a tua prova de concurso, em especial vestibular. E nós lembramos que qualquer dúvida que você tenha, pode nos escrever, seja através do nosso e-mail, seja através da nossa fanpage do Facebook, seja através do Google+. Aliás, vocês podem nos escrever para fazer qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. Isso porque a missão do Aprenda a Língua Portuguesa é melhorar cada vez mais. E para isso nós contamos com a tua ajuda. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.